Fala pessoal, tudo bem? Vitor aqui novamente. Galera, como eu tentei mexer no vídeo e não consegui colocar na formatação correta, hoje eu tô trazendo aqui o remake do episódio 1. A gente vai falar de Lamborghini 350 GT. Então já pega a pipoca, pega um suquinho e fica pronto para acompanhar essa história de sucesso que deu origem à Lamborghini Automobile. Vem comigo! A Lamborghini hoje em dia é conhecida por fabricar carros com apelo totalmente esportivo e foco total na performance. E de vez em quando eles inventam um SUV, não é mesmo? Mas será que você sabe como essa história começou? Como foram os primeiros anos mergulhando no mundo automotivo? E como que Ferruccio Lamborghini deu o primeiro passo nessa jornada? Bom, para contar a história de hoje devemos nos perguntar: o que acontece quando um jovem fabricante de tratores decide bater de frente com ninguém menos que Enzo Ferrari? A resposta? Uma história que começa com vingança, duelo de egos misturado com motores e paixão por velocidade, que no final das contas resultou em algo sem dúvidas histórico e épico. Hoje no Special Cars você vai descobrir como a Lamborghini nasceu e entender qual foi o papel do lendário 350 GT no legado da marca. O conflito com a Ferrari e o nascimento da marca. Lá na década de 50, Ferruccio Lamborghini era um empresário muito bem sucedido, dono de uma fábrica de tratores e também de uma empresa de aquecimento e refrigeração. Naquela época o mundo já conhecia os carros esportivos e amantes de automóveis por todo o mundo sonhavam em ter um carro veloz e refinado. Ferruccio era um desses amantes de velocidade. Desde pequeno ele era fascinado por mecânica, qual aprendeu com seu pai por sempre estarem cuidando dos tratores e equipamentos agrícolas da fazenda da família. Já quando mais velho, ele teve que servir ao exército por conta da guerra causada pelo Bigodinho, aquele cara lá que eu não posso falar o nome, né? Enfim, no exército, Ferruccio atuava como mecânico, cuidando dos veículos militares. Ele realmente gostava da coisa desde cedo, como pode se perceber, né? Enfim, por conta dessa paixão, ele acabou virando cliente da Ferrari, que na época já era bem conhecida como montadora de carros. Porém, Ferruccio lidava constantemente com problemas envolvendo o câmbio e a embreagem de seus carros. Digo seus, pois a paixão por carros de Ferruccio era tão intensa que ele não tinha apenas uma Ferrari na garagem, mas sim várias. Bom, como ele tinha muito conhecimento técnico no assunto, ele decidiu ir conversar com o próprio Enzo Ferrari, querendo sugerir melhorias de câmbio e embreagem e até uma possível parceria. Mas, como todos sabemos, Enzo Ferrari é Enzo Ferrari, né? Arrogante como sempre, ele soltou a frase que mudaria tudo para sempre. Algo mais ou menos assim: volte para os seus tratores, fazendeiro. Após essa ocasião, Ferruccio Lamborghini, extremamente ofendido com a situação, decidiu desafiar o gigante e fundar assim sua própria montadora. Foi então que, no ano de 1963, na pequena Sant'Agata Bolognese, nasce a Lamborghini Automobile, cuja missão era bem clara desde o início: fazer carros melhores que os da Ferrari. O protótipo Lamborghini 350 GTV. Na recém-erguida sede da Lamborghini em Sant'Agata, que curiosamente fica a 36 km do berço da Ferrari em Maranello, que também parece ironicamente uma provocação geográfica, Ferruccio já pensava no primeiro carro que levaria o nome Lamborghini. Ele chamou para esse projeto o Giotto Bizarrini, que era um engenheiro que tinha trabalhado no desenvolvimento do motor presente na icônica Ferrari 250 GTO. E que motor, meus amigos! O briefing de Ferruccio era muito claro:
criar um V12 de alta performance que superasse os motores da Ferrari, e foi exatamente o que Bizzarrini entregou, um V12 de 3.5 litros com duplo comando de válvulas em ambos os cabeçotes, com 6 carburadores duplos Weber e uma arquitetura que permitia o motor superar os 9.000 giros. Era basicamente um motor de carro de corrida. Mas o Ferruccio não gostou muito dessa ideia, pois ele queria sim um carro que fosse rápido, mas que também fosse suave, confiável e usável no dia a dia. A ideia de Ferruccio era um GT, e não um bólido temperamental. Mesmo assim, o motor foi montado em um protótipo desenhado por Franco Scaglione, que era bem conhecido por traços radicais. E assim nasceu o Lamborghini 350 GTV, com suas linhas futuristas, faróis carenados e frente extremamente baixa. Ele parecia mais uma nave espacial do que um carro de rua, e era impressionante. Mas, como todo bom projeto, ele tinha suas particularidades. O motor era grande o suficiente para não caber no cofre, e a montagem era improvisada e incompleta. Tanto que o 350 GTV foi exposto no Salão de Turim em 1963, mas sem o motor instalado. Ferruccio, olhando a situação como um todo, entendeu o recado e sabia que para o sucesso desse projeto seria preciso a domesticação do monstro que foi criado. O primeiro Lamborghini de verdade. Para transformar o GTV em algo que pudesse ser realmente produzido, Ferruccio e sua equipe fizeram importantes mudanças no projeto. A posição de Scaglione foi agora ocupada pela Carrozzeria Touring, qual trouxeram um design baseado no estilo Superleggera, que são carrocerias leves montadas sobre tubos finos de aço. Suavizaram as linhas para atrair um público mais maduro e sofisticado. Chamaram para o projeto o engenheiro Gian Paolo Dallara e pediram que ele redesenhasse o chassi e domesticasse o motor. E sim, galera, mais tarde na história o Gian Paolo fundaria a Dallara Automobili. Bom, o resultado dessa agressiva mudança no projeto foi o 350 GT, que foi apresentado de forma oficial em 1964. O carro tinha um V12 feito para entregar 280 cavalos na casa dos 6.500 giros, com torque linear e usabilidade mais civilizada. Ele utilizava uma caixa manual de 5 velocidades EF, embreagem Sachs e diferencial traseiro autoblocante. Suspensão independente nas 4 rodas do tipo AA, o que garantia conforto e estabilidade em altas velocidades. Freios a disco nas 4 rodas e também distribuição de peso precisa, beirando os 50-50. O carro trazia um desempenho de respeito, fazendo 0 a 100 na casa dos 6.8 segundos e máxima próxima aos 250 km por hora. A cereja do bolo? O conjunto tinha um interior extremamente luxuoso, usando couro legítimo e trazendo um acabamento impecável. Mas o que deixou todos surpresos na época foi a facilidade de condução que o carro possuía. Enquanto as Ferraris exigiam força e habilidade, o 350 GT podia ser guiado apenas com o dedo. Silencioso, macio e civilizado, a Lamborghini havia criado um verdadeiro Gran Turismo italiano, algo que a Ferrari, focada demais nas pistas, ainda não oferecia. O impacto e o legado do 350 GT. O 350 GT foi mais do que o primeiro Lamborghini. Foi o manifesto de um homem que se recusava a ser subestimado. No papel, o carro não colocava medo na Ferrari, e nem em número de vendas, pois foram produzidas apenas 120 unidades dessa obra de arte entre os anos de 64 e 66. Mas, na prática, o impacto foi muito maior. Primeiramente, ele quebrou a hegemonia, pois até então, ninguém ousava pensar em bater de frente com a Ferrari, apresentando um modelo de produção totalmente novo
de uma marca que nunca havia feito sequer um carro antes, mas apenas tratores. Estabeleceu um novo padrão de Gran Turismo, enquanto a Ferrari insistia em manter um padrão mais voltado às pistas, exigindo força, concentração e tolerância a desconfortos. A Lamborghini trazia uma proposta mais elegante, refinada e voltada aos prazeres da direção. E isso fez com que o posicionamento atraísse um novo tipo de cliente, sem ser o piloto de final de semana, mas sim o empresário, o aristocrata moderno, o entusiasta que queria luxo, velocidade e exclusividade, tudo reunido em um mesmo pacote. O 350 GT também influenciaria a arquitetura técnica dos Lamborghinis que viriam futuramente. O motor V12 do Bizzarrini serviria de base para o 4.0 de 320 cavalos, que viria a equipar o 400 GT em 66, chegando também ao Miura e o Countach, que seguiam a mesma linhagem fundamental. O uso de suspensão independente nas 4 rodas e freios a disco em todas as versões foi vanguardista para a época. A carroceria leve com uma estrutura tubular combinada com uma construção sob medida serviu de modelo para o Miura, o Countach e até para o Diablo nos anos 90. Ferruccio havia plantado uma semente e com certeza ela cresceu rápido. Hoje em dia, ter um 350 GT é como ter um pedacinho da gênese do mundo dos supercarros. São raríssimos, pois muitos foram destruídos, restaurados incorretamente ou simplesmente sumiram do mapa. O trabalho de restaurar um 350 GT hoje exige acesso a peças feitas à mão, conhecimento técnico especializado e muito, mas muito dinheiro. Exemplares restaurados por empresas como o próprio polo histórico da Lamborghini podem ultrapassar facilmente os 700 mil dólares em leilões internacionais. Mas quem tem um dificilmente quer vendê-lo. Não é apenas um carro, é uma verdadeira obra de arte, com motor, alma e história. O 350 GT também deixou uma marca no imaginário popular, símbolo de que você pode desafiar gigantes e vencê-los com elegância. Não é à toa que quando falamos de Lamborghini hoje em dia, nós falamos de ousadia, e essa ousadia nasceu aqui, no momento em que um fabricante de tratores olhou para um império como o da Ferrari e disse a si mesmo: eu posso fazer melhor. O 350 GT pode não ser o Lamborghini mais famoso, mas sem ele, nenhum outro teria existido depois. E você, já conhecia a fundo a história desse clássico? Deixa aqui nos comentários qual foi o Lamborghini que mais te marcou. No próximo episódio a gente vai falar do conceito que deu origem depois ao Lamborghini Gallardo. Nós vamos falar do Lamborghini Cala, que foi um projeto pensado nos anos 90 e que depois salvaria a Lamborghini novamente. Tá bom, pessoal? Espero encontrar vocês aqui novamente no próximo vídeo. Um abraço e até lá!